Bom dia, pessoal do sexto ano, iniciando mais uma sexta-feira agradável, feliz, alegre, sorridente, aqui na tela da TV Nova Nordeste com o nosso queridíssimo Educa Recife. Mas aí você, estudante do sexto ano, amanheceu o dia aí, né? Hoje um dia até mais ensolarado, não tão chuvoso assim. Que prossiga aí esse dia alegre, feliz, um dia agradável, Juninho, para você passear aí na escola tranquilo, estudar, voltar, retornar para sua casa bem confortável e de maneira segura. Não que na chuva também, é porque a nossa cidade é assim, né? Choveu é o caos total, né? Mas enfim, vamos aqui continuar falando sobre a geografia. Toda sexta-feira de manhã iniciamos, né? 7h30 da manhã aqui com vocês, a aula de geografia com o professor aqui, o Gilson Soares. Ó. Rostinho lindo, maravilhosamente. E existem 3 formas para você interagir com o nosso conteúdo. A primeira, muita gente fala, professor, você sempre tem esse recadinho no início da aula, é importante. Já recebemos até às vezes aqui atrás, naquele processo quando a gente iniciou. Vocês não estavam aqui no começo, está chegando agora. Mas lá atrás que a gente iniciou, é importante, minha gente, vocês reforçarem esse recado que é para o pessoal interagir, aumentar o engajamento com as nossas aulas. Então, 3 maneiras para vocês interagir conosco. A primeira, o aplicativo do Educa Recife. Tem que baixar para você ter ele aí na palma da sua mão pelo tablet. Você recebeu o tablet? Pronto. Pode utilizá-lo com o Educa Recife. No seu celular não vai consumir o pacote de dados. Juninho vai jogar ali o QR Code. Juninho, olha o QR Code chegando. Para você posicionar aí a câmera do seu celular e interagir com o nosso conteúdo. Por isso que ele já vai dar o seu bom dia. O professor Armando está ali para receber essas suas interações. Bom dia, professor! Bom dia, Gilson. Bom dia, sexto ano. Alto astral demais aqui para você. Sempre um prazer, uma alegria, uma felicidade, né? Estar aqui nesse chat, interagindo. Já dei o meu bom dia aqui. Tem uma galera online, deve estar acordando. Daqui a pouco chega. Vamos embora para mais uma aula nessa sexta-feira maravilhosa, Gilson. Vamos embora. Exatamente. Aí, continuando com os recados, tem um aplicativo do Educa Recife, beleza. Mas aí você que já usa deve perceber que não tem como dar aquele pause na tela. Você que quer ir anotando as coisas, né? Eita, não tem como dar um pause. Por isso que tem o quê? O canal do YouTube, com nossas aulas disponíveis, Educa Recife, tudo junto, que você pode ir assistindo devagarzinho, pausando, pode retornar, você vai lá e o professor falou rápido demais, voltou e acompanhou, anotou tudo direitinho. E também tem o que? A terceira forma, que é aqui, a tela da TV Nova Nordeste. Estamos aqui no 22.4, todas as manhãs, de segunda a sexta, trazendo esse conteúdo. A partir das 2 horas, nesse mesmo canal, começam mais reprises. Também está junto comigo aqui, ó. Olha quem está aqui, ó. Como o Midian dançou, eu também quero dançar. Como o Midian dançou, eu também. Olha a Midian aqui fazendo a interpretação de Libras. Tem uma galera aí assistindo ela, né? Olha aqui, ela maravilhosa. Alô, Roberta. Sua linda, sua maravilhosa. Roberta é amiga da nossa Midian aqui, viu? Assistindo a nossa aula. Eita, tem a família também, né? Bora, povo, acordar, assistir Midiano na telinha aqui conosco? Bom, minha gente, esses são os nossos recados de hoje. E na aula passada, a gente aqui trabalhou a questão das alterações das paisagens de uma forma natural. Se lembra lá que a gente falou aqui, que as paisagens vão se moldando? Aí tem aqueles 2 termozinhos, né? Endógeno e exógeno, né? As alterações endógenas na parte interna da Terra, né? Questões do tectonismo, vulcanismo, toda aquela dinâmica na parte interna do globo terrestre, abaixo da crosta terrestre, e também das alterações que ocorrem de forma externa, os agentes exógenos, animais, vento, água, tudo isso alterando as paisagens, moldando a superfície da Terra aí de uma forma natural. Aí também tem a questão que a gente citou dos seres humanos.
as chamadas ações antrópicas. Aí se você vê na tela, a gente parou, Juninho, justamente nesse slide aí na última aula. Joga na tela. Se lembra que a gente parou aqui, sexto ano. Olha, historicamente, o homem altera o ambiente para atender às suas necessidades. Nós temos aqui imagens do Recife. Olha ali o Marco Zero. E aí do lado de cá, ó, para você chegar lá no bairro do Recife, tem o quê? Temos que cruzar a ponte, né? Várias pontes. Então a ponte já é uma forma em que o homem vai alterar a paisagem, justamente o quê? Para ajudar no seu deslocamento, facilitando ali o seu acesso e aí para os mais variados lugares, né? Nós temos pontos só aqui, né? Aí tem a questão da ponte, aí tem a questão da impermeabilidade, acho que eu falei o termo certo, não falei, mas enfim, saiu, né? É um trava-língua, né, minha gente? Quando a gente tem essa camada permeável tirada, né? Porque se você, por exemplo, Juninho, tu fosse lá em Araçoiaba, não foi? Eu acho que tu estava lá recentemente em Araçoiaba, né? Uma coisa é você chegar em Araçoiaba por vias asfaltadas, né? Outra coisa é você chegar em Araçoiaba naquela buraqueira, né? Aquele terreno bem acidentado e tudo mais. Então, ou seja, o homem, ele vai promovendo estradas, vai promovendo ferrovias, dos mais variados tipos de alterações que ele vai fazendo na paisagem, justamente para trazer o que? O conforto e facilitar a sua dinâmica no dia a dia, nos ambientes em que ele vive. E aí, ó, tem a questão das alterações das paisagens, por exemplo, para a criação dos supermercados, né? Temos aí grandes redes chegando por aí, né? Juninho, Pedro Paulo que lute. Temos aí vários atacadões, né? Novo Atacarejo, Açaí Atacadista. Você vê que são aí centros comerciais que ocupam grandes áreas. Ali no município de Camaragibe, a gente tinha uma área verde enorme. Aí chegou lá o Açaí Atacadista, mudou aquela paisagem. Então você vê, né? O homem ali, através do trabalho, ao longo dos anos, para trazer aí um conforto, acessibilidade, né, visando apenas o lucro, esquece às vezes a natureza e altera ali aquela paisagem. Também tem aqui, Juninho, na tela os shoppings, né? Agora, claro, são lugares essenciais, né? A gente precisa se alimentar. O shopping, final de semana, às vezes é bom, né, você dar uma passeada, arejar a mente, né? Que a dinâmica, a gente vive num dia a dia, no corre-corre, vocês aí estão aí durante a semana, né, indo para a escola, né, direto, e tome conteúdo a semana todinha. A gente também tem que ter aquele momento de lazer, em que a gente vai refrescar a mente, porque senão, minha gente, né, se a gente for direto, a gente não aguenta, né? Olha aí também as praças, os parques. Então, são várias maneiras em que o homem vai aí alterando essas paisagens para atender aí os seus desejos pessoais. E aí, professor Armando, como o homem altera e ignora muitas vezes os ambientes naturais, né, professor? Exatamente, Gilson. Isso está ligado, né, às intencionalidades. Então, os grupos, eles vão lá se estabelecer nos lugares e olha ali e vai dizer, não, a gente já tem um bairro aqui, mas o que é que a gente poderia modificar aqui? Aí vai ali, tem vamos construir um clube. Aí constrói o clube e reserva aquela natureza do clube para eles. E quem está ao redor começa a perder, começa a retirar, começa a cortar a árvore, começa a alterar a paisagem. E aí a natureza, professor Gilson, ela passa a ser uma mercadoria. Para você ter acesso a ela, você tem que ir para um clube. E é por isso também que a gente tem parques públicos, né? A gente tem ali o nosso jardim botânico. Se você não conheceu nessas férias, peça para ir aí, ó, a sua família no final de semana. Fala aí na escola para ver se consegue um passeio. É massa. Então é isso. Muitas vezes a natureza ela é retirada, né, por causa de outras intencionalidades e acaba depois virando uma mercadoria, né? A gente tem que pagar para ter acesso à natureza. Ainda bem que a praia ainda é de graça. Pois é. Apesar que eu não sou muito fã de praia não, professor, mas a galera aí gosta. A Juninha ali já fazendo sinal. Olha aí, a gente vai falar, boa Juninha, na nossa aula de hoje, olha aí, ó, a variação climática, né? Trazendo primeiro destaque na sua tela o quê, ó? Primeiramente, vamos falar do clima, né? O que é o clima? Como é que a gente vai estabelecer o clima? Para determinar o clima, é necessário o acompanhamento do tempo em um período de 30 anos. Então você vê que o clima
já é uma escala bem maior, né? A gente precisa de 30 anos analisando o quê? Ó, essas variações de tempo. Então, seja, oxente, professor, então o tempo é diferente de clima, é? Para a gente estabelecer o clima, a gente passa ali, ó, no mínimo 30 anos analisando aquela área, né? Eita, tá chovendo muito aqui. Não, aqui já está mais seco. Aí a gente começa a definir ali se o clima é temperado, se o clima é semiárido, se o clima é tropical, fazendo essa análise nesse espaço de tempo, no mínimo 30 anos. Já o tempo é isso aqui, ó, Juninho. É quando a gente tem, ó, as variações climáticas, o estado momentâneo da atmosfera. Se o dia está nublado, se o dia está ensolarado, se o dia está chuvoso. Então, quando a gente abre a janela assim, ó. Olha, Juninho, teu quarto lá, ó. Olha, menino, tô olhando assim a janela, olhando assim a natureza. Você está olhando justamente o quê? O tempo, Juninho. É o tempo aí que vai estar ensolarado. Então, nunca esquece. O estado momentâneo da matéria, quando você está ali analisando, você está olhando o quê? O tempo. Por isso que a mulher fala lá, previsão do tempo para esta sexta-feira. Já o clima, a gente tem que fazer essa periodização, né? De no mínimo uns 30 anos, analisando aquele local para a gente estabelecer o clima daquele local, daquela região. E aí, ó, quais são os elementos do clima? Lê junto comigo aí, ó. As massas de ar, a umidade do ar, a pressão atmosférica, a temperatura e também o que? A precipitação. Quando a gente trata a questão de precipitação, tem até aquele termozinho gigante, né? Precipitação pluviométrica. Quando você vê essa palavrinha falando aí nos jornais, nos telejornais que vocês assistem, ou pegar alguma prova, alguma coisa assim do tipo, vê esse termozinho, nós estamos falando do quê? Das chuvas. É só um termozinho mais técnico. Mas aí, se tem os elementos, tem também o quê? Os fatores do clima, que vão estar ali o quê? Ó? Alterando, que vai estar ali estabelecendo esse clima. Olha só, a latitude, a altitude, continentalidade e maritimidade. Vamos devagarzinho entender como cada fator desse aqui vai ser um fator determinante para o clima. Começando primeiramente com a questão da latitude. Bora lá. Você sabe, né, que temos o globo terrestre, olha só, o blá blá blá, né? No formato de um geóide. Aí a gente pega o quê? O elipsoide, que é uma estrutura geométrica mais próxima do formato da Terra, justamente para a gente estabelecer as coordenadas e saber o que? Se localizar no planeta Terra. Aí se lembra lá que a gente divide em latitudes e longitudes. Quando a gente está trabalhando a questão da latitude, a gente pega o quê? Ó? A linhazinha do Equador, né? Que divide esse elipsoide, divide a Terra ao meio, né? Em hemisfério norte e hemisfério sul. E aí vai variando, né? Para o norte, positivamente, e para o sul, negativamente, de 0 a 90 para cima e de 0 a 90 para baixo, sempre negativo. Então, ou seja, essas variações de latitude, né, em relação à linha do Equador, vai dar o que? Uma diferenciação no globo terrestre. Por isso que a gente tem aqui essa divisão aqui, ó, tá vendo? Ó? As linhas, os nossos queridíssimos trópicos, tem a linha do Equador, temos o trópico de Câncer ao norte, o trópico de Capricórnio ao sul, e também os dois círculos, né? O círculo polar ártico e o círculo polar antártico. O que é que ele quer dizer com isso? Está vendo aí, ó, uma faixazinha vermelha na tela. Se o Juninho abrir na tela, vai ficar perfeito. Ó. Tá vendo essa faixazinha vermelha aí? Entre o trópico de Câncer e o trópico de Capricórnio. Essa faixazinha vermelha aí, ó, a gente vai chamar ela de zona intertropical. Justamente o que? Entre os trópicos. A Terra, como ela é achatada, né? Todo aquele processo do giro que ela faz, ela tem aquele negóciozinho lá, o achatamento da Terra, ela não é aquele círculo perfeito, ela é o que? Achatadazinha. Então, o que é que acontece? Essa faixa mais central do globo terrestre, ela vai estar o que? Mais próxima
do Sol. Ela vai estar recebendo primeiro as radiações solares, vai estar recebendo ali com mais intensidade. Então, ó, essa faixazinha aí, ó, tende a ser uma faixa mais quente, com climas aqui, ó, tropicais, com climas equatoriais, que tem essa característica um pouco mais quente, um pouco mais seca. Quando a gente vai aumentando ali, ó, subindo nas latitudes, aí o negócio já vai esfriando até chegar nas partes polares. Me Tá permite um vendo destaque, só? professor? Diga aí, professor. Falando de sustentabilidade rapidinho, né? É uma coisa que esse mapa, assim, se você aprende isso, você nunca mais esquece, que é a medida também que vai saindo dessa faixa central do planeta e indo para os polos, a gente vai ter também uma diminuição da biodiversidade. Por quê? Porque essa transição, ela vai ser uma transição de luz também. Isso é uma transição de luz, é uma transição de calor, né? E o que é que as plantas gostam? As plantas gostam de luz e de calor. Então, por isso que a gente tem aí, ó, nessa faixa bem no meio aí, onde passa a linha do Equador, a gente vai ter as florestas equatoriais. Tem na Isso. Amazônia, né? Tem no Congo, que é aí no meio da África. Tem lá na Indonésia, do outro lado, né? Papua Nova Guiné, aquele setor ali. Beleza? Então, à medida que vai indo para o norte e para o sul, vai também diminuindo a biodiversidade, beleza? Show de bola, pessoal. Fica ligado aí, beleza? Aí a gente chama, né? Essa linha aqui, porque professor, por que você não citou essa faixazinha aqui entre as zonas polares, entre as zonas intertropicais? Justamente a gente chama aqui, ó, as zonas temperadas. Temperadas é aquela meiuca, né, professor? Meio de É que campo, tem né? de tudo, é temperado, é aquela coisa, tem de tudo aí. Então fica ligado aí nesse aspecto da latitude. Aí entra a questão, né? Professor, a gente está aqui, como o senhor citou, numa área quente, né? Maior incidência da radiação solar, climas tropicais, equatoriais. Mas aí vem a questão da altitude, né? Que é quando a gente vai entrar justamente no termozinho que a gente chama das áreas de exceção. Aí é quando a gente vai entrar naquela questão da pressão atmosférica afetando justamente nessa variação climática. O que que acontece? Nós temos aqui o globo terrestre, né? Ai, Beleza, né? garanhuns. É verdade. E aí o que acontece? Nós temos a pressão atmosférica exercendo aqui força sobre nós. Quando a gente tem essa pressão atmosférica na parte aqui, ó, mais baixa, é como se ela tivesse vindo assim, ó, achatando o ar. Então, seja, quanto mais baixo, a maior pressão atmosférica. Então, seja, os ares eles não circulam tanto assim. Então a gente fica um negócio bem mais abafado. Claro que, como a gente já viu nas aulas anteriores, né, a ação do homem também vai intensificar nisso, né? Porque a gente já tem a pressão atmosférica lá, altíssima, e a gente vai mudando o solo. Aí vem o crescimento das cidades, né, os prédios. Aí o ar não tem como circular, a tendência é o quê? Também tem a questão das emissões de gases, né? Vai ficando o quê? Abafado, vai ficando mais quente. Mas aí, ó, em tudo que a gente vai subindo, a altitude, a pressão vai folgando, né? O negócio vai afrouxando. Aí os ares eles ficam mais fáceis de circular. Aí tende o quê? A ser uma região bem mais fria. Aí, professor, tem a nossa queridíssima Garanhuns, né? Que a gente vai aqui, né? O nosso queridíssimo Agreste. O senhor já foi lá, não foi? Com certeza. Levou o Né? casaco, não foi? Levei. Na verdade, das primeiras vezes não. Tive que pegar emprestado porque eu pensei que era, né? Couro de calango lá do Agreste. Né? Eu Eita. disse, ah, precisa não, sou de Gravatar. Precisa não. É igual, mas aí, meu amigo, veio aquela frente fria boa de noite, né? Aquela neblina se instala ali, né? E aí fica só a neblina mesmo, a neblina. precipitaçãozinha leve, né? E você fica úmido o tempo todo e ventando. Aí, meu amigo, não tem o que fazer. Poxa, eu fui nessa área aqui do relógio, a menina tava com um casaco, a pessoa já tava... Porque a gente não tem o costume, né? Gelou um pouquinho, a gente já sente. Então, ou seja, são áreas que mesmo dentro de um ambiente, de um clima mais quente, também tem essa tendência de ter o quê? Uma característica fria, que a gente vai chamar de áreas de exceção. Exceção por quê? Porque está fugindo do padrão daquele local. É uma exceção
ali no meio. Justamente o que? Pela questão da altitude e a pressão atmosférica atuando, estabelecendo isso. Beleza, pessoal? Olha aqui outro destaque, maritimidade. Maritimidade vem de mar mesmo. O mar lá, quando tu vai na praia, na semana, eita lá, Brasília teimosa, buraco da veia, tu vai lá, né, tomar aquele banhozinho de mar, pronto. Quando a gente tem essas cidades próximas ao mar, a gente tem essa interferência do mar no clima dessa região. Então, a gente agora está recebendo justamente as influências das chamadas ondas de leste. Você já ouviu falar aí, não foi? É porque a gente não pode fazer a propaganda da emissora e falar o repórter, né? Mas chega eles mostram a manchazinha que vem trazendo do oceano, as características, aquela massa de ar, trazendo as características oceânicas bem mais úmidas, entrando no nosso continente, trazendo o que? A questão das chuvas. Então, seja, a maritimidade vai ser justamente essa questão da interferência do mar, dos oceanos, interferindo nas características climáticas das cidades ali próximas, havendo ali, ó, essa troca, pessoal, tá certo? Vem as massas de ar úmidas, né? Aí tem aqui o continente mais quente, aí tem toda essa troca, trazendo aí chuvas, trazendo aí umidade para essa região. Vocês sabem, né, que o Recife é a região de planície, né, a chamada planície flúvio marinha, né? O professor já falou bastante, o professor Armando, nas aulas dele de sustentabilidade, né? Essa questão dos fluidos, e tem justamente muito essa interferência dos oceanos aqui na nossa cidade. Olha aqui, professor, olha aí, ó. Olha que imagem bonita, hein? Tem toda essa interferência, claro que também as construções prediais. O ser humano, que a gente trabalhou até numa aula aqui, sexto ano, foi no sexto ano, a questão do local para o global, né? E aí muitas vezes a gente pensa que aquela questão que ocorre no local não vai dar interferência no global. Aí vai juntando o local do Recife, vai juntando o local de Fortaleza, vai juntando o local de Salvador, o local de São Paulo, quando de fato é uma coisa macro, né? Alterando toda essa dinâmica climática no nosso país e dando reflexo também na questão global. Olha, professor, o mapa, esse mapa é bonito, hein? É bonito demais, tá? É uma Ai, obra de arte. não é não? Que dá justamente como a gente tem um território com dimensões continentais, você viu que a gente passa até da linha dos trópicos ali, né? Então, ou seja, a gente vai ter uma variação climática muito grande aqui no nosso território. É a classificação de Köppen, isso daí, né? Essa é bonita mesmo, viu? Então, repara ali, ó. Tá vendo lá na floresta equatorial gigantesca que nós temos, né? O bom de vocês agora é que a gente pode falar esses termos, né? A floresta equatorial gigantesca que nós temos ali na região norte. Aí você já sabe que é o quê? A floresta amazônica. Então, perceba ali, ó, que é uma área bem úmida, né? Olha só, chega a estar bem escuro, professor. Olha como o azul ali está bem, ó. Também tem muita questão da evapotranspiração, afetando Rios voadores. os chamados rios voadores. É quando a gente tem o quê? Ó? A evaporação, a transpiração dos rios, das plantas. As folhas estão ali, ó, transpirando, jogando umidade para esse ar, deixando aquele ambiente bem mais úmido. A vazão dos rios voadores é comparada à vazão do Rio São Francisco, professor. É muita água que fica sobrevoando ali a floresta, viu? Já quando a gente puxa para ali, ó, pro lado do Nordeste, ó, quando a gente chega no semiárido, professor, como já ficou marrom, ó, seca, hein? Aí já dá outra característica aos vegetais, às plantas. Quando a gente vai descendo aqui, ó, chegando na faixa bem mais litorânea, né? Temos também ali outra área bem mais úmida, justamente essa interferência, ou maritimidade que a gente acabou de falar. E aí tudo isso vai contribuir também para a variação, como o professor citou, dos vegetais, né? As plantas, os biomas, os ecossistemas vão ser adaptados também a essa variação climática, a questão climática que existe em cada região. Porque não adianta, né? Como é que a gente vai ter uma folha aqui latifoliada, uma planta latifoliada, no semiárido? Chuva, cadê? Não vai rolar o sentimento, né? O mar que planta fruta lá em Petrolina, Uhum. não dá para plantar maçã, professor. Não vai. Dá. No máximo, só se for transgênica, né? Não é uma maçã mesmo, né? Não suporta, porque ela é uma planta, né? Justamente vai se adaptar a um clima mais temperado, subtropical, né? Que é lá, né? Na região de Santa Catarina, no Paraná, né? Aí tem plantação de maçã.
Beleza? Beleza. Conferir o horário. Conferir. Vamos entrar nos acréscimos É agora. porque o professor Luciano passou ali olhando, né? Aí eu disse, deixa eu dar um visto, confere aqui. Já olhou por vai subir a placa dos Exato. acréscimos já. É. 2 Olha minutos, aqui professor. os climas que nós temos aqui no nosso país, ó. O equatorial, o semiárido, o clima tropical, que aí já vai temos o quê? Mais 2 tipos, ó, o de altitude e o atlântico, e o clima subtropical. Vamos falar as características de cada um, as particularidades de cada um na próxima aula, porque o tempo aqui já está apertando, o professor Luciano já está ali fazendo tá, o sinal com a mão agora, meu Bora. filho. Esse negócio aí, Justo, Diga. tá de norte a sul também, né? Prestar atenção nisso aí, né? Reparar, exatamente. Tá É. de norte a sul. É bom pra lembrar, essa estrutura tá boa. Vendo só, Parabéns. tá ótimo. Vai lá se despedindo, professor. Opa, então vamos embora. Pessoal do 6º ano, você sabe, né? Na segunda-feira já estaremos aqui esperando vocês, né? Daqui a pouco tem a aula aí do professor Luciano, né? Que Gilson já falou. Então, deixo aqui o meu abraço, né? A todos e todas. Bom final de semana, né? Descansem. Se der tempo ainda, dá uma lidinha, dá uma estudada. É sempre bom, né? E depois vai brincar, vai se divertir, beleza? Escutem os pais de vocês e bebam água. Tchau, Eita, tchau. é importante, viu, minha gente? Como iria dançar, eu também quero dançar. Como iria dançar, eu também quero dançar. Alô, Robertinha! Ó, Robertinha, faz o coração com ela também, menina. Vai, vamos fazer o coração, ó. Aê, Roberta! Beleza, 6º ano. Beijo do Roxinho Lindo, até semana que vem, pessoal. Já tá dado o recado pra Roberta.